Lá nos tempos passados, o Senhor já vem mostrando um cenário que serve de sombra para uma realidade, e essa realidade é Cristo. Sempre quando falamos de Cristo, é cabeça e o corpo, Jesus e a igreja. Amém? Então aqui, vou avançar aqui. Vamos meditar um pouco em Números, capítulo 3 e 4. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus. Então existe algo interessante envolvendo as 12 tribos de Israel. Todavia, o Senhor separa dos filhos de Israel os levitas, os filhos de Levi. Os filhos de Levi para uma missão, um encargo, um ministério peculiar no cuidado do tabernáculo, das coisas do Senhor, de uma maneira ininterrupta, constante. E aqui o Senhor começa a falar sobre primogenitura. Ele chama os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito. Quando a gente acha essa palavrinha primogenitura, primogênito, nós já vamos conectar com aquilo que o Senhor tem falado também para a igreja. Interessante que em Números, capítulo 3, verso 17, nós encontramos 3 famílias da linhagem de Levi. Nós temos aí os gersonitas, de Gerson, os coatitas, que vêm de Coate, e os meraritas, que vêm de Merari. Essas 3 famílias tinham funções distintas no cuidado do tabernáculo. E aí, em Números 3, no verso 41, o Senhor declara: dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E quando nós olhamos para a primogenitura, principalmente quando nós já temos esse entendimento das 2 casas de Israel, de que Efraim é alcançado com a primogenitura, lá na bênção de Jacó, em Gênesis 48, nós enxergamos a igreja, e o escritor de Hebreus declara acerca dessa primogenitura envolvendo a igreja. Ele declara assim no capítulo 12: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Aqui nós já enxergamos sombra e realidade com muita clareza. Se nós enxergarmos ali os levitas, o que eles faziam, para que eles foram separados, porque tinha um propósito para aquela realidade ali, passada, mas ela serve de sombra para explicar uma Jerusalém celestial, um Israel celestial, os descendentes como estrelas do céu, a igreja gloriosa, o papel da igreja, principalmente nesses dias, nos últimos dias, porque a criação aguarda, gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vai relacionar com a igreja, a Jerusalém celestial, como declara Hebreus. É muito interessante essa questão. E por que eu estou enfatizando os levitas com a igreja? Porque neste cenário do passado, eles estavam ali com a sua missão no tabernáculo, mas ainda existiam as 12 tribos. Aqui era mais ou menos a sombra daquele passado. Nós tínhamos as 12 tribos ali bem organizadas. Ao sul, era Ruben, Simeão e Gade. Ao norte, nós tínhamos Dan, Aser e Naftali. Nós tínhamos ali a oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E no leste, nós tínhamos Judá, Issacar e Zebulon. Tudo bem organizado, com as suas bandeiras, os seus líderes ali. E no centro nós tínhamos os levitas, também organizados.
Moisés, Arão e os seus filhos, ali no número 1, bem ali à frente do tabernáculo. Depois nós tínhamos os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Ali no centro, nós já percebemos algo peculiar do Senhor envolvendo esses levitas. Uma sombra que aponta para uma realidade. E que realidade é essa? Aí eu vou precisar da ajuda dos irmãos, ou então você me ajuda também, com a leitura da palavra. Nós enxergamos na realidade este Israel celestial e Israel terreno. E essa realidade, e eu sempre vou bater nessa tecla, irmãos. Gênesis capítulo 22, pode ficar em Jeremias. Gênesis capítulo 22, do 17 ao 18, o Senhor vai falar com Abraão. Abraão, porque você foi fiel a mim, quando eu pedi o seu único filho, Isaque, então eu vou te abençoar, Abraão. A tua descendência será grandissimamente abençoada, se multiplicará, descendência como estrelas do céu e descendência como areia da praia do mar. E nesta descendência todas as nações da terra serão benditas. Essa palavra que Deus declarou para Abraão, nós enxergamos aí uma explicação no livro de Jeremias, capítulo 33. Vamos ler a partir do verso 16. Aí. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tem visto o que este povo fala, dizendo: as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e me apiedar-me-ei deles. Amém. É uma palavra que explica a promessa de Deus para Abraão. Jeremias 33 explica claramente acerca de 2 famílias ou 2 descendências que o Senhor escolheu. Uma descendência como estrelas, apontando para o exército dos céus, as estrelas, associando com a descendência de Davi, onde o seu filho, seu descendente, se assentaria no trono. E lá em Apocalipse nós lemos claramente uma das promessas feitas às 7 igrejas é de que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu pai. Então existe uma promessa envolvendo o trono de Davi na terra, e isso é lindo demais, apontando para a igreja. Mas Jeremias 33 também fala de uma areia da praia, e ele chama de sacerdotes levitas, ministros. Então existe um trabalhar de Deus para a igreja, e existe um trabalhar de Deus para um povo que vai entrar no reino milenar com uma condição natural, uma condição terrena, não glorificado. Aí nós percebemos uma distinção daqueles que vão reger e governar, a igreja governando sobre as nações da terra. Claro, Israel estará ali na terra também.
Então nós percebemos uma regência, uma autoridade superior e aqueles que vão ser regidos na terra. Um Israel celestial, né, tendo autoridade sobre um Israel terreno. E essa autoridade nós lemos também em outras passagens, por exemplo em Mateus, capítulo 19, os versos 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém. E essas 12 tribos de Israel, nós enxergamos ali em Ezequiel 47, verso 13, e todo o capítulo 48 de Ezequiel. Nós enxergamos este Israel terreno, que a igreja, os 12 apóstolos, por exemplo, vão se assentar em seus tronos, são 12 tronos, e vão julgar as 12 tribos de Israel. Então vai ter um Israel para ser julgado ali, né? Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Amém. E todo Ezequiel 48, você percebe ali a repartição de terras para essas 12 tribos de Israel, terreno. E, inclusive, tem Dan ali, tribo de Dan, recebendo uma terra. Então, ali, a indicação de Dan neste Israel terreno é uma indicação de que não se trata de Israel celestial, não se trata da igreja, mesmo, até porque os 144 mil que aponta para a igreja, a gente não encontra Dan ali em Apocalipse capítulo 7. Então, a gente já vê uma distinção aí entre Israel celestial e Israel terreno. E tudo isso só olhando para a sombra, olhando ali para os levitas em volta das 12 tribos de Israel. Os levitas recebendo uma missão peculiar do tabernáculo, e o tabernáculo é outro apontamento espiritual, uma sombra que aponta para a realidade em Cristo. E os levitas ali totalmente ocupados com o ministério do tabernáculo ali, é um apontamento, uma sombra que nos permite enxergar a igreja na realidade. E existem outras referências aí, né? Apocalipse 5, verso 9 e 10, onde fala que a igreja, né, foi comprada com sangue para ser rei e sacerdote. Salmos 2, do 8 ao 10, onde fala que o pai, né, fala com o filho: pede-me, te darei as nações como herança, você vai reger com cetro de ferro. Algo que nós encontramos também lá em Apocalipse, na carta para a igreja de Tiatira, por exemplo: ao que vencer, vai reger as nações com cetro de ferro. Então a gente vê um link aí do Salmos 2 com Apocalipse, e toda essa restauração de Jerusalém, a restauração da terra, que encontramos em Zacarias 2, em Joel 3, depois você lê com calma na sua casa, além do profeta Ezequiel e os outros profetas aí. Se eu colocasse tudo na tela, não ia caber, né? Por isso a importância de nós lermos os profetas, de entender a distinção, a visão de uma maneira mais abrangente, mais holística daquilo que o Senhor quer realizar sobre a restauração de todas as coisas. E nessa restauração de todas as coisas, existe um Israel celestial e existe um Israel terreno, além das nações da terra sendo benditas neste reino vindouro. Então, esse mapa da sombra e do passado é algo que nos chama a atenção para algo vindouro, uma igreja tendo autoridade espiritual, inclusive, sobre este Israel terreno. E aí nós começamos a entender que algumas atividades aí desses levitas nos chamam a atenção. Por exemplo, Números, no capítulo 4. Levanta o censo. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então nós temos aí em Números capítulo 4, algo bem interessante. E o Senhor chamando 3 famílias,
os coatitas, os gersonitas e os meraritas, os 3 filhos ali de Levi, para serviços peculiares. Cada clã, cada família tinha um serviço para realizar. Então, estes levitas tinham que ter entre 30 e 50 anos. Estava conversando com o pastor Igor, né? O pastor Igor chamou a atenção, se 30 anos é a idade próxima em que Jesus foi chamado para um ministério. E 50 anos a gente vai lembrar de jubileu. E aí nós entendemos que existe uma mensagem do Senhor, né, acerca do chamado da igreja para uma missão, para um ministério, para aquele que vencer nesta trajetória de fé, nesta trajetória diante do Senhor, vai alcançar o quê? O ano aceitável do Senhor, o ano do descanso solene, como declara lá em Hebreus capítulo 4. Resta ainda o descanso sabático para o povo de Deus, que a gente enxerga isso no jubileu, né, nos 50 anos. Então, muito lindo isso. E ele servindo o tabernáculo ininterruptamente, diariamente, por 20 anos. E eu peguei essas informações aí e eu fiz as contas, irmãos. Fiz as contas. Por quê? Lá em Êxodo 27, verso 9, tem a medida do tabernáculo. Era de 100 côvados. 100 côvados. Então, você pega a quantidade de clãs, que são 3 famílias, o período de tempo de 20 anos, o serviço é contínuo, ou seja, 24 horas, tardes e manhãs, e pega a medida do tabernáculo de 100 côvados, 3 vezes 20 vezes 24 vezes 100, nós encontramos um número de 144 mil. Ou seja, a gente percebe realmente que ali o serviço dos levitas, o chamado do Senhor destes levitas, é uma sombra que aponta para os 144 mil, que aponta para a igreja. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? O Senhor tem muita coisa para nos ensinar ainda, lá na sombra, lá na lei, nos profetas. Nós precisamos cada vez mais entender o que o Senhor, desde o princípio, vem anunciando, vem falando acerca daquilo que há de vir, envolvendo o ministério de Cristo, envolvendo a igreja. E aí nós vamos pegar algumas informações ainda de Números, capítulo 4. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Amém? Só nesses versos nós já extraímos algo interessante para a igreja. Nós temos um véu, nós temos uma arca, a arca do testemunho, as peles finas e o pano azul, além dos varais. Nós vamos encontrar, por exemplo, o propósito da igreja. Já no véu, que lá em Êxodo 26, 31, fala que esse véu ele tem um estofo azul que aponta para o celestial. Um propósito da igreja que remete para o que é celestial. Além disso, tem a cor púrpura, que remete para o sacerdócio real, nação santa, né? Sacerdócio real, como declarou Pedro e como está escrito lá em Êxodo 19, lá no encontro com Sinai. E também tem um carmesim, relacionando com aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E tem o linho fino. Quando fala do linho fino, nós vamos lembrar das vestimentas da noiva, os atos de justiça dos santos, matéria-prima para as vestimentas da noiva. E além disso, tem os desenhos dos querubins, onde Deus ele vai agir nos 4 cantos da terra em favor da igreja e usando a própria igreja para cumprir o propósito do Senhor. Quer compartilhar algo? Não? Então, só no véu, o primeiro véu que cobre, que é o véu que faz a divisão do Santo e do Santíssimo, a gente já enxerga aí o propósito da igreja. Tem também as peles finas. Depois que coloca o véu, é colocado que as peles finas. É um pouco misterioso essa questão, porque nós não encontramos muitas informações sobre essas peles, né? Sobre este animal. Trata-se de um animal extinto.
Algumas traduções falam pele de texugo, outros falam pele de um animal marinho. Todavia, muitos falam que era uma pele bem resistente, inclusive à peçonha da serpente. Ela não permitia que as presas da serpente pudessem furar. Então, é algo bem interessante, porque nós encontramos ali em Ezequiel 16, quando Deus fala com Israel, Jerusalém ali, ele fala que ele vestiu com roupas bordadas e calçou Israel com este couro. Ou seja, quando nós estamos calçados devidamente, nós não corremos o risco de sofrer o dano com a serpente, né, com o inimigo ao nosso redor. Então é muito interessante essa questão das peles finas aí. O Senhor nos comissiona, né, para uma trajetória de fé, é uma transição também, porque esta pele fina, essa pele de animal, ele também se relaciona com aquilo que ainda é natural, com aquilo que é da terra, com aquilo que ainda faz parte da natureza humana, e é uma caminhada, uma trajetória de fé para alcançar o que é celestial, e por isso que, por último, coloca o pano azul. É uma trajetória que nos comissiona até o que é celestial, a promessa de ser glorificado. Essa última cobertura na Arca do Testemunho, o azul, vai remeter para aquilo que é do alto. Por isso, em Colossenses capítulo 3, Paulo vai declarar: olhai para as coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, envolvendo os ofícios sacerdotais da ordem de Melquisedeque, que o Senhor nos confiou para vencermos e alcançarmos esta promessa e realizarmos estes ofícios sacerdotais, celestiais, eternos, né, diante do Senhor. E é diante do trono de Deus Pai, como lemos em Apocalipse 7, Apocalipse 14, Apocalipse 15, que são menções muito proféticas que se relacionam com a restauração do tabernáculo caído de Davi, que será restaurado. Quando Davi vai instituir os levitas, ministros de louvor diante da arca, a arca que aponta para o trono, também é algo que aponta para a igreja. Por isso essas referências, nessas referências de Apocalipse 14, Apocalipse 15, os vencedores estão com harpas nas mãos, louvando a Senhor diante do trono. Então isso é lindo e é maravilhoso. E tem algo interessante aí sobre os dois varais. É algo que se relaciona com a igreja. Quando nós entendemos as duas casas de Israel, nós vamos enxergar gentios e judeus em Cristo Jesus. Em cada varal tinham que 2 levitas, coatitas, segurando este varal. E este varal passava por 2 argolas, eram 4 argolas, 2 argolas em cada lado. E passando ali o varal em cada lado, nós tínhamos aí 2 varais carregando a Arca da Aliança. E não só a Arca da Aliança, também tinha a menorá, tinha a mesa dos pães, o altar de ouro, o altar de sacrifício, tudo nos ombros. Né? A gente pode até comentar isso depois um pouco. E esses 2 varais é algo bem interessante, porque se relacionam com as 4 argolas que estão na Arca da Aliança, que, como a arca aponta para o trono, nós vamos relacionar isso com a ação dos 4 querubins diante do trono ali na visão de Ezequiel, fluindo conforme o comando do Espírito. E aí é uma conexão interessante com a igreja, porque a igreja precisa caminhar da maneira que o Espírito vai direcionando, como está escrito em João 3, verso 8. O vento sopra onde quer. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, ao Espírito, porque assim é todo aquele que é movido pelo Espírito. Então é algo muito interessante, e a igreja precisa entender que o Senhor está soprando nos ouvidos. O Senhor quer falar, e muitas das vezes nós não temos a sensibilidade de ouvir o sopro do Senhor em nossos ouvidos.
Então, isso relaciona muito com as duas testemunhas, principalmente, que têm a responsabilidade enorme de despertar as virgens, de tocar a trombeta, de despertar, de chamado ao arrependimento às nações da terra. Então, por isso que existe um encargo de maior responsabilidade aos coatitas, eles que levavam estes utensílios mais sagrados, eles não podiam nem olhar para os artefatos, porque eles morreriam. É assim que está escrito em Números capítulo 4. Então, é algo muito interessante, estes dois varais, e interessante que também os gersonitas e os meraritas, eles tinham à disposição carros e bois para carregar as coisas, como está escrito lá em Números capítulo 7, do 7 ao 9, se não me engano. Todavia, o Senhor declarou lá que os coatitas não tinham carros e nem bois para ajudar. Eles tinham que carregar nos ombros. Então, o que eu entendo aí? Quanto mais é dado, quanto mais é confiado, mais será a cobrança. Então, muito interessante. A Eva até comentou também, não é nem a questão da quantidade, né? Mas a responsabilidade. Principalmente a responsabilidade por aquilo que eles estavam carregando. É porque considerando que quem recebeu 4 carrinhos? Quem recebeu 4 carros? Os de Merari receberam 4. Os Meraritas, eles recebem 4 carros para poder levar aquilo que são os utensílios. E os coatitas, eles levam nos ombros, né? Então, não se trata de quantidade de coisas, porque provavelmente aqueles que receberam 4 carros tinham muito mais quantidade de coisas para levar, mas a responsabilidade era diferente, né? Eles estavam levando menos coisas, mais coisas sagradas. Estavam fazendo menos coisas, aplicando isso para a nossa realidade, né? Fazendo menos coisas no reino, mas são coisas importantes, relevantes, necessárias, de alta responsabilidade, né? Do que outros que estavam ali fazendo muito mais, tendo até algumas facilidades, entre aspas, né? Porque a gente vai pensar nos carros para carregar as coisas, está carregando menos peso. Está movendo o carro e tal, mas tem um animal para puxar o carro. Então, ele está tendo menos peso. Mas aquele que está levando nos ombros tem muito mais responsabilidade, porque aquelas coisas são sagradas para o Senhor. Os meraritas levavam as coisas ali do átrio, as cortinas, as estacas do átrio. Então, eles tinham à disposição 4 carros, né, e os bois ali para carregar os carros. Os gersonitas eram responsáveis por carregar ali as colunas do tabernáculo, ali mais próximo da tenda. E só que eles não podiam levar as coisas santas, sagradas ali. Aqui, as coisas ali do lugar santo, santíssimo, mais sagrado ainda, eram dos coatitas. Que levavam nos ombros. Que levavam nos ombros. Os meraritas, que eram mais longe ali, tinham 4 carros. Os gersonitas, que já estavam ali carregando as coisas da tenda, tinham 2 carros. E os coatitas, que carregavam as coisas mais sagradas ali, tinham que carregar nos ombros. Então, a gente percebe algo para a nossa vida, para a igreja, por exemplo. Enquanto uns, o Senhor deu, por exemplo, os talentos, as minas. O Senhor deu 10, para o outro o Senhor deu 5, para o outro o Senhor deu 2, deu 1. Então, o Senhor ele vai confiando, porque o Senhor conhece a cada um de nós o que somos capazes de fazer em prol do reino. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Um senso de responsabilidade é diferente de um Mas outro. Esse mais não se trata de quantidades. É isso que eu quero ressaltar, que nem sempre esse mais tem a ver com quantidade de coisas, e sim com nível mesmo de responsabilidade. Exato. Por exemplo, a mensagem. O Senhor entrega algo, confia algo na vida de alguém sobre um determinado assunto, uma determinada área, mas para outro o Senhor revela algo ainda mais profundo, relacionado, por exemplo, com aquilo que o Senhor vai fazer com as 2 testemunhas. Para alguns, as virgens prudentes, por exemplo, têm algo que o Senhor confiou a elas. Mas as testemunhas, o Senhor confiou ainda com um encargo ainda maior de responsabilidade. Então, a gente consegue enxergar essa distinção aí. Então, muito interessante, né? A mesa era carregada ali
com um pano carmesim. E a gente consegue enxergar o carmesim, que remete para o comprar, né? Aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro, de serem reis e sacerdotes. E logo a mesa, onde tem o quê? Os 12 pães, sobre a mesa de ouro, ou seja, o ouro que remete para os glorificados. E o altar de bronze tem a cor púrpura por cima, e depois peles finas. A púrpura remete para o reino e sacerdócio, a igreja exercendo reino e sacerdócio na terra, como nós lemos em Salmos, em Apocalipse, em muitos detalhes aí, irmãos, no livro de Números, na lei, nos profetas. E cada vez mais, quando nós paramos, meditamos sobre os ofícios sacerdotais, os levitas, os 12 tribos, nós, com certeza, o Senhor vai entregando mais peças para o entendimento, principalmente do reino, porque a prioridade é, de fato, anunciar o reino, o evangelho do reino em todo o mundo, antes do fim. Este é o propósito. Eu creio que o Senhor tem muito mais para entregar nas nossas mãos, para compartilhar uns com os outros, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos?